No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Essa passagem faz parte aí do capítulo 7, você viu que a gente pulou aí 36 versículos para ir ler diretamente o versículo 37, 38 e 39, porque nessa cena, e a gente até um outro dia pode voltar nela, é uma cena em que, passado aqueles eventos lá do capítulo 6, que a gente falou nas duas últimas semanas, 3 na verdade, se pegar a do Renan também, Jesus tem uma festa para comparecer, a festa das cabanas, uma festa famosa, uma festa que durava vários dias dentro desse povo, entre os judeus. E ali tem uma cena curiosa, que é um conflito familiar que Jesus tem com os seus irmãos. Os seus irmãos não botavam muita fé nele. Os seus irmãos não acreditavam nele, nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. E por não crer no seu irmão, se tratando Jesus do seu irmão mais velho, eles acabavam desafiando Jesus, né? E aí diziam ali para Jesus: mas você não tem essas coisas maravilhosas para mostrar para todo mundo e etc. Por que você não vai lá para a festa, mostra para todo mundo quem você é, fala lá para o pessoal, ensina o pessoal, faz os seus milagres? E aí a resposta de Jesus é muito simples: olha, eu não sigo a agenda de vocês, eu sigo a agenda do meu Pai. Então, para mim não é o tempo certo. Para vocês todo o tempo é certo porque vocês vivem de acordo com o que dá na telha de vocês. Eu não, eu vivo pela agenda do meu Pai. E na agenda do meu Pai eu ainda não vejo que isso é o tempo oportuno para fazer isso. No final das contas, e aí passa algumas coisas, e aí Jesus acaba indo mais tarde para a festa das cabanas. E não dá outra, né? Ele era esperado. As pessoas esperavam que ele ensinasse, falasse alguma coisa, que toda aquela fama que ele tinha por conta do ensino que ele trazia, já era esperado que Jesus se pronunciasse em algum momento da festa, dissesse algumas coisas. E ele disse várias coisas, e essas várias coisas que Jesus dizia, como a gente tem visto até aqui, dividia muito a opinião da galera, né? Uma parte concordava com Jesus, via nele um homem bom, um homem da parte de Deus, via nele um profeta. Alguns até suspeitavam, e o capítulo 7 vai falar sobre isso, suspeitavam se era que ele não é mesmo Cristo, né? Será que não é além de um profeta? Será que ele não seria mesmo o Cristo? E a outra parte da galera detestava o que Jesus tinha a dizer, as coisas que ele fazia, não achava que aquilo era de Deus. Ele era um blasfemador, ele era um herege, ele era alguém que falava coisas por conta própria e não da parte de Deus. E essa galera era um pouco mais, né, violenta e queria matar Jesus, né, tirar a vida de Jesus mesmo por conta disso. Essas opiniões estavam divididas. E aí vem o versículo 37 que a gente leu, que foi no último e mais importante dia da festa, que Jesus se levantou. E aí ele faz uma declaração, como muitas das declarações que a gente vê de Jesus no seu evangelho, que é: ou você aceita isso incondicionalmente, o que ele tem a dizer, ou você vira as costas para ele. Não tem um meio termo. Suas declarações são cortantes, divisoras de águas. Ou você aceita isso, porque aceitar isso significa comprometer-se com Jesus. Não é simplesmente entender o que Jesus disse, mas é um comprometimento de vida. A sua vida não é mais a mesma se você aceitar o que ele está dizendo. Tá entendendo? O rumo das coisas mudam completamente se aquilo que você está ouvindo de Jesus se tornar verdade para você. Se você aceitar o que Jesus tem a dizer, então é a tua vida que entra em compromisso com ele. Não dá mais para continuar a ser a mesma pessoa a partir das declarações de Jesus. Alguma coisa vai ter que uma decisão vai ter que ser tomada e algumas coisas radicalmente vão ter que mudar na nossa vida. E essa é uma das palavras, porque ele se levanta e ele diz que se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele já tinha dito, aqui no Evangelho mesmo, em uma outra ocasião, palavras muito semelhantes,
que foi para a mulher samaritana, lá no poço, né? Onde ele falou para aquela mulher que, olha, se alguém tomar, se alguém beber da água que eu tenho a oferecer, aí é diferente. Essa pessoa nunca mais vai ter sede. Essa pessoa nunca mais vai ter necessidade de beber novamente, porque ela estará plenamente saciada. E tem mais. Da vida dessa pessoa, essa água, ela vai fluir como um rio de água-vida, a jorrar para a vida eterna. A Bíblia é muito cheia de símbolos, analogias, metáforas. Isso faz parte das riquezas que a gente encontra na linguagem bíblica. E essa é uma delas, onde Jesus diz que, olha, eu tenho a água. Na verdade, quando ele fala da água, ele fala de alguém que estava por vir. Eu tenho essa água para dar, para beber. Eu tenho essa água para oferecer para vocês. E que água era essa que ele estava prometendo? O próprio texto diz para a gente que ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Crer em Jesus e beber da sua água significa que você vai receber o Espírito Santo de Deus. Em resumo, é isso. Então, a água que Jesus tem a oferecer é o Espírito. E esse beber da água consiste no quê? Consiste em crer em Jesus. Beber da sua água é crer em Jesus. Porque quem crê em Jesus recebe o Espírito da vida, recebe o Espírito Santo de Deus. Você percebe que é um comprometimento vital? Você percebe que não é simplesmente ouvir um discurso de um mestre religioso, ouvir um discurso de um político, de um filósofo ou de alguma coisa assim, e entender e falar, não, legal, é isso aí mesmo, faz sentido isso que ele está falando. Primeiro porque a gente já viu que as coisas que ele falava não faziam sentido pela nossa lógica, só faz sentido se você entender pela fé. Então, pela lógica humana, essas coisas não faziam sentido. E isso é uma coisa que até essa altura no Evangelho de João já ficou bem claro. Jesus fala de umas coisas que ninguém entende o que ele está falando, a não ser que comecem a entender pela fé. Com a inteligência que nós conhecemos como fé, passem a entender aquilo que Jesus está dizendo. E aqui é uma dessas, porque o beber da água da vida é crer nesse Jesus. Crer nesse Jesus é depositar a sua confiança nele, é construir a sua vida sob um novo edifício, sob um novo alicerce, construir a sua vida sob um novo alicerce. Isso é crer em Jesus. É a tua vida que vai ser mudada. É um novo rumo. É uma vida radicalmente diferente da vida anterior que você viveu até esse momento. Na nossa vida anterior, infelizmente, por conta da nossa realidade, por conta do pecado, por conta de tantas coisas que acontecem na nossa realidade, chegamos, muitas vezes, a achar mesmo, como o Gui orou aqui e como esse testemunho que a gente ouviu, a achar que essa vida nem vale a pena. E quantas pessoas, eu acredito que até mesmo entre nós, já chegaram a conclusões semelhantes. Quantos de nós, em momentos críticos da vida, já não chegaram a uma conclusão semelhante? Só não deram o segundo passo, mas chegaram à mesma conclusão, que talvez morrer fosse melhor. Porque essa vida não tem sentido. Porque essa história não tem sentido. Porque o mundo não tem sentido. E aí optam por desistir desse mundo, desistir dessa vida. Algumas pessoas vão e definitivamente se suicidam. Outros continuam vivendo, mas uma vida de morte, como mortos. Vivem sem nenhum tipo de perspectiva, sem nenhum tipo de esperança. Porque vivem uma vida onde não entenderam que Jesus é a água da vida. Que Jesus tem a água para beber. E que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Isso significa que quem beber dessa água vai encontrar o sentido da existência. Quem beber dessa água recebe o espírito de vida do próprio Deus. É o espírito do próprio Deus que passa a habitar nessa pessoa. E isso significa que a vida vai ser mais fácil? Não, a vida não vai ser mais fácil. E pode ser que no meio desse processo, várias vezes, a gente chegue à conclusão de que a vida não está boa e de que as coisas não são legais. Mas nós temos aonde nos agarrar. Nós temos uma esperança dentro de nós.
mas nós temos uma esperança que não pode morrer, porque não é o espírito nosso, é o espírito do próprio Deus. Então, para a gente trazer um pouco de luz para o que a gente acabou de ler nesse texto, e aí só para concluir o versículo 39, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E aqui era uma etapa, né, que começa aí a ser anunciada dentro do Evangelho de João, que é a glorificação de Jesus. O que é a glorificação de Jesus? Sua morte de cruz. Na cruz ele seria glorificado. E na cruz ele glorifica ao Pai. O Espírito é aquele que traria Jesus dos mortos, e ao trazer Jesus dos mortos, ele passa a cumprir o seu papel na história. Ser derramado sobre todo aquele e aquela que crer em Jesus Cristo. E aí, muito tempo depois dessas coisas todas, o apóstolo Paulo, lá na carta dele aos Romanos, escreveu um capítulo muito especial. E aí eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Eu vou fazer uma leitura na Bíblia, na versão A Mensagem, do Eugene Peterson. Eu acho que ela foi perfeita. O Eugene Peterson é um cara que eu admiro muito. E a forma como ele captou o sentido dessas palavras de Paulo é simplesmente brilhante. Com uma precisão cirúrgica e com uma pena de poeta mesmo, ele reescreve esse texto da seguinte forma. Com a chegada de Jesus, aliás, se você não tem a mensagem no celular ou impressa, eu sugiro que você nem leia junto, porque você não vai conseguir acompanhar e você vai ficar com a mente dividida, né? Então só ouve, daí que fica mais fácil. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana. Ele entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora, o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos, terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Mas, se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês que o receberam e o têm habitando em vocês, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si.
Quando Deus vive e respira em vocês, e Ele o faz, como o fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta. Com seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e engajar-se na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos: Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Eu acho esse texto muito lindo, não só na tradução convencional da NVI, Revista Atualizada e tal, mas especialmente a forma como Eugene Peterson tratou isso com essa riqueza poética. E uma das coisas que me chama muita atenção em Romanos 8 é o resultado disso que Deus fez. Lá no Evangelho de João, nós lemos Jesus anunciando a vinda do Espírito. E aquele que receberia o Espírito é aquele que crê em Jesus, certo? Crer em Jesus, mas crer em Jesus não da forma como nós cremos. Olha que interessante. Nós cremos em Jesus, isso é, se todos nós de fato cremos em Jesus, cremos a partir da obra completa dele. Aqueles homens e mulheres estavam crendo em Jesus a partir do que ainda estava por vir. Ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha ressuscitado e o Espírito ainda não havia sido dado. E aqueles homens e mulheres ouviam Jesus falar isso, e essas pessoas tinham a oportunidade de crer naquilo que ele estava dizendo, mas a sua fé só teria sentido a partir daquilo que Jesus estava por fazer. Nós temos um privilégio, portanto, porque a gente já olha essa obra completa. Quando a gente olha para o que Jesus fez na cruz do Calvário, a gente já vê a obra concluída. E nos é dada a chance de crer em Jesus. Só que, novamente, crer em Jesus significa entrar em compromisso com Jesus. Significa olhar para Jesus e dizer: eu quero ser como você foi. Eu quero aceitar que em mim não há salvação. Eu quero aceitar que não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Eu quero crer e eu quero aceitar, e eu aceito que tudo o que eu já vivi até hoje, todas as minhas tentativas de fazer a minha vida dar certo, todas as minhas tentativas de alcançar o amor e a graça de Deus, tudo isso eu tenho que jogar fora e me jogar na tua graça. Aceitar o seu amor incondicional, aceitar aquilo que o Senhor fez por mim, para que a partir disso eu entenda a vida que o Senhor está trazendo para a história. Mas só é possível fazer isso quando a gente, de fato, abre mão de nós mesmos. Só é possível acontecer algo assim quando de fato cremos em Jesus. Muitos cristãos vivem não porque creem em Jesus, vivem como cristãos e se identificam como cristãos e têm uma vida religiosa de cristão, não porque creem em Jesus, como nos trata o Evangelho de João. Não é porque creem em Jesus dessa forma. É porque aderiram a esse movimento social chamado religião cristã. É porque foram convencidas que a mensagem de Jesus é uma mensagem paz e amor, bonitinha e etc. Ou porque se convenceram de que aquela chance de irem para o céu e não para o inferno é melhor aqui do que no centro espírita. Então é melhor vir para cá. Entendeu? Porque no final das contas sou eu que vou ganhar uma recompensa. Mas não porque entraram em compromisso com Jesus. Só que o chamado do Evangelho não é para você fazer parte de uma religião.
O chamado do evangelho não é para você fazer uma aposta de que no final da sua vida você vai para o céu e não para o inferno. O chamado do evangelho é para que você desfrute a vida que Jesus veio trazer. E a vida eterna que Jesus veio trazer não é a vida após a morte, mas é a vida plena do Espírito, aqui e agora. A vida eterna que Jesus tem para trazer é o que a gente acabou de ler em Romanos capítulo 8. É este Espírito de Deus que foi dado a você. Essa é a nova vida. Essa é a vida que transforma todas as coisas. Este é o Espírito que enche todas as coisas. E a partir da vida com esse Espírito é que o mundo se faz algo totalmente novo. Gosto dessa expressão, onde a gente pode todos os dias olhar para o Pai e dizer: e agora, Pai, o que a gente vai fazer? E hoje, Pai, o que nos espera? Qual vai ser a nossa realidade de hoje? Para quem a gente vai fazer o bem? Para quem a gente vai levar a Tua graça? Quem a gente vai acolher em amor? Essa é a perspectiva de um filho, de uma filha que olha para o pai e entendem que agora eles são um só, porque é o mesmo Espírito, é a mesma vida. É a vida de Deus que foi concedida a você. Então, mais uma vez, o Evangelho de João, e aqui com a ajuda de Paulo, nos coloca num momento de novo, de decisão. E essa decisão é: quem é o Espírito para você? O que tem sido, na sua vida, o Espírito Santo de Deus? O que você tem feito com aquilo que Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, deu de presente para você? Sua vida continua fechada em você mesmo? Os planos são os seus, como o dos irmãos de Jesus? Ou a sua vida é como a de Jesus, que segue a agenda porque tem o contato direto com o Pai? Como que funciona a sua vida? Como que funcionam os seus sonhos, os seus projetos? Há um tempo atrás eu atendi uma pessoa, um homem já com uma certa idade, numa crise violenta. E aí nessa crise, toda a crise dele se resumia a trabalho, finanças, trabalho, perspectivas, trabalho, finanças, trabalho, tudo girava em torno disso. Um homem extremamente preocupado com o futuro dos seus filhos. E aí ele fazendo os planejamentos deles e aquelas planilhas, vocês sabem, não, vocês não sabem, mas eu adoro planilha de Excel, gente, vocês não têm noção. E todos aqueles planejamentos nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos e etc. E eu vou ter que prover para os meus filhos até os 25 anos de idade e assim por diante. E aí eu perguntei: você está empregado? Não, eu estou empregado. Você está correndo risco de ser demitido? Que eu saiba, não. E aí a gente começa a ouvir aquelas coisas todas e aí a gente começa a perceber que como isso é comum. Pessoas que se dizem cristãs, que frequentam a igreja, que ouvem pregações, que cantam músicas, que falam de Deus, falam da vida, falam do Espírito, falam de tantas coisas, mas não creem em Jesus. Mas não creem em Jesus. E aí a minha pergunta foi a seguinte: você vai criar filhos para ter a mesma perspectiva sobre a vida que você tem? Sabe o que isso significa? Que eu tenho certeza absoluta que os seus filhos serão profissionais inacreditáveis. Serão pessoas que vão se dar muito bem na carreira. De tudo que você está me falando, está muito claro que os seus filhos vão ser pessoas que vão decolar na vida. E vão chegar onde a maioria dos brasileiros nunca sequer sonhou em chegar. Isso está muito claro. Só tem um detalhe. Você está ensinando seus filhos que a vida é isso mesmo. Você está ensinando seus filhos, com essa toda preocupação sua e com esse jeito de levar a vida, você está ensinando seus filhos que a vida se resume na carreira deles. Que a preocupação maior são os sonhos pessoais deles.
Você está ensinando seus filhos que a vida é isso. É eu competir num mercado de trabalho violento e traiçoeiro e eu tenho que viver para ser o melhor. É isso que você está ensinando para o seu filho. Sabe por que você ensina isso para o seu filho? Porque você ainda não entendeu que o nosso Pai é Deus. Que a história dele é diferente. Que os valores dele são diferentes. Você ainda não entendeu isso. Você ainda está correndo exatamente como Paulo fala, como quem não tem o Espírito. E quem não tem o Espírito vive fechado em si mesmo. E viver fechado em si mesmo é viver para o pecado e para a morte. E quando eu tenho o Espírito, e quando eu estou convicto de que tenho relacionamento com o Espírito, a coisa muda de figura. Porque eu já não vivo mais para mim mesmo. Eu sou um com o Pai. E o Pai não vive para ele mesmo. E o Filho não vive para ele mesmo. O Filho veio até esse mundo, inclusive, assim que ele começa o capítulo 8, para morrer para que você tenha a vida. Para entregar a vida dele para que você, que está vivendo para você mesmo. Entendeu? A lógica, como funciona? Você que está vivendo para você mesmo, já não viva mais para você mesmo. Mas que você seja o exemplo dele. Alguém que não considera a sua vida como mais importante, muito menos sua carreira, seus sonhos, seus projetos, etc. Abra sua Bíblia aí, para a gente concluir, num outro texto, que eu gosto bastante. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, agora faz uma pausa, e faz um parênteses aí na sua Bíblia. Esses que vivem quem são? São aqueles que creem em Jesus, e por isso receberam seu Espírito. Vivem por causa do Espírito Santo de Deus. Essa é a nova vida. Aqueles que vivem são aqueles que entraram em compromisso com Cristo. Não aderiram a uma nova religião. Não aderiram a uma nova doutrina. Entraram em compromisso com Jesus Cristo. Agora a vida deles é ressignificada totalmente, do começo ao fim. E norteada por Jesus Cristo, nesse relacionamento. Então ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí, quem é que trouxe Jesus dos mortos? A ressurreição ocorre no poder de quem? Do Espírito. Que coisa linda. Pensar que tudo o que ele fez foi para que você não vivesse exatamente do jeito que você tem vivido. Tudo o que ele fez é para que você fizesse exatamente o oposto do que provavelmente a maioria de nós está fazendo. Viver atrás dos seus próprios sonhos. Viver para si mesmo.